Eu vou sugerir um exercício aqui. Vamos imaginar que a gente é uma empresa de recrutamento. Vamos imaginar que a gente é uma empresa de. Vamos O imaginar que a gente é RH. uma empresa de recrutamento. E aí tá ali, abre-se uma vaga, né? E procura-se um líder para 2030 para concorrer às eleições. Quais seriam os pontos que a gente teria que colocar para a IA fazer aquele primeiro filtro Vai o e Paulo primeiro. identificar no currículo esse aqui sim, esse aqui não, assim, vamos lá, vamos tentar botar por tópicos. Quais são esses pontos que teriam que constar nesse recrutamento? É interessante essa questão, né? Porque hoje nos RHs tem um debate de que você é contratado pelas suas competências técnicas, mas demitido pela falta de habilidades interpessoais, né? Soft skills, hard skills. Exatamente, né? Então é aí que está a grande questão, porque, por exemplo, se você olhar pelo lado da direita, o Nicolas, sim, se comunica muito bem. Pode falar um monte de bobagem, mas é um excelente comunicador. Agora, será que ele conseguiria, na condição de presidente, ou até em deputado, tem pisado na bola também, enfim, gerado mais distanciamentos de outros grupos do que necessariamente aproximações, né? Então, é difícil fazer futurologia na política, né? Eu daria até outro exemplo, o Mandetta, que foi ministro da Saúde no auge ali do início da pandemia, e todos diziam, ele vai ser o candidato. Hoje ninguém lembra dele, né? Olha só que coisa maluca. E até mesmo os ministros de Bolsonaro, que foram pretensos, né, candidatos a governadores, senadores, sumiram do mapa, né? O Pazuello, né? Enfim, a gente não ouve mais falar deles. Até mesmo a Damares, que era uma figura muito polêmica, embora seja senadora, mal se ouve falar dela também. Então é muito difícil fazer essa previsão. Agora, obviamente, habilidades comunicativas, né, que era um problema que a Dilma... aliás, a Dilma não tinha essa habilidade de comunicação, né? Tanto é que existem milhares de memes na internet de algumas falas dela. A capacidade de conseguir interlocução com grupos de oposição. O Lula, apesar de tão criticado, ainda consegue alguma coisa, né? Chamar outra liderança de oposição para conversar. Não tanto quanto conseguia nos 2 primeiros mandatos. Enfim, é preciso ter o tal do carisma, né, de fato, e conseguir dialogar com diferentes segmentos da sociedade, né? O Lula, em 2022, conseguiu, né? O Bolsonaro, claro, conversava com vários segmentos, mas necessariamente segmentos conservadores, né? O Lula conseguiu uma abertura um pouco maior em relação a grupos de empresários ali, uma outra figura ali da Faria Lima, né? Mas eu chamaria a atenção também como é importante os governos também mostrarem responsabilidade com questões sociais, coisa que a direita tem se afastado bastante, né? O Bolsonaro, basicamente, do seu discurso, dizia que o que deve imperar é o livre mercado, é cada um por si, cada um com o seu esforço, né? Mas isso é perigoso, ao mesmo tempo, numa sociedade tão desigual como a nossa. Então é preciso políticas de saúde, educação, moradia. Então o Lula ainda tem esse apelo, né? E fora o fato de que, agora, recentemente, houve alguns embargos, algumas retaliações norte-americanas feitas por Trump em relação às exportações brasileiras. Isso pode também servir como um álibi, né, para despertar ou uma nova figura política ou reforçar alguém que seja apoiado pelo Lula no futuro, com a ideia de que está se lutando contra o imperialismo, né, a velha discussão que sempre aparece aqui na América Latina, né? Então, acho que esses são alguns pré-requisitos, né? Precisa ser uma figura combativa e não uma figura em cima do muro, né? Eu lembro do João Dória, né, que comprou a ideia do Bolso Dória, né? Foi mal visto aqui, pelo menos no estado de São Paulo, por conta disso, principalmente a cidade de São Paulo, mas também vendia essa imagem que era um bom gestor, né? Que não era um homem da política, era um homem da administração. Esse discurso também não cola, né? Política é política, o Estado não tem dono, né? Você tem vários grupos, enfim, puxando a corda de cada lado e várias cordas ao mesmo tempo. Então, esse discurso empresarial dentro da política, eu diria que se esgotou um pouco. Isso é um risco para o Zema, por exemplo, né? Aqui só um resuminho. Vamos lá, o senhor Então, completa algum mais? Aqui Vamos no lá, teu no exercício meu do RH, né? Acho que está ficando claro. Precisa ter capacidade de se comunicar. Isso sempre foi na política. Capacidade de comunicação em eleição para presidente da República é fundamental. No passado era o rádio, depois foi a televisão, agora tem que saber dominar as mídias sociais. As mídias sociais, elas pedem do candidato
autenticidade. O eleitor gosta de ver no candidato alguém com quem ele possa sentir alguma identificação. Isso não é só por conta das mídias sociais, é uma mudança na sociedade brasileira, né, em que a sociedade ficou menos, por paradoxal que pareça, menos hierarquizada. Não existe mais aquela sensação aquele sentimento de deferência em relação ao doutor, ao grande jurista e ao político. Então, um político que permita uma certa identificação entre o eleitor comum e a pessoa dele, isto é um elemento importante. Lula tem isso, Bolsonaro tem isso. Dos novos candidatos dessa turma que está por aí, João Campos tem isso, né? Autenticidade é outro elemento fundamental. Capacidade de falar para diferentes públicos. Veja que o próprio Bolsonaro não foi eleito em 2018 falando só para o seu núcleo duro. Ele foi capaz de falar para um público mais amplo, né? E a gente sabe, o Brasil é heterogêneo, não dá para falar para uma bolha só. Então tem que ser um personagem que tenha trânsito. Ele tem uma âncora muito forte num determinado campo, mas ele é capaz de flutuar para outras áreas do eleitorado. E, por fim, eu acho que aí é o tema da competência, mas é o tema da competência medido na sua capacidade de entregar. Quer dizer, aí eu acho que quem tem a experiência administrativa no governo do Estado ou na prefeitura, com marcas administrativas de entrega de políticas concretas que possam ser tangibilizadas pela população, também leva uma vantagem nessa contratação eleitoral pelo RH que a Rosiane sugeriu aqui. E o senhor consideraria que o carisma ele entra como um tópico separado ou ele estaria encaixado aqui entre identificação com o eleitor e autenticidade ao mesmo tempo? Exato, o carisma estaria nesse bolo. Porque, veja, o carisma tem a ver com uma certa adequação entre o que o eleitorado quer naquele momento e o que o candidato representa ou pode entregar, tá certo? Veja, o presidente Fernando Henrique Cardoso não é um líder carismático, nunca foi, mas ele era o líder do Plano Real quando ele disputou a presidência da República e foi eleito, aliás, foi eleito 2 vezes no primeiro turno com maioria absoluta dos votos. Então, cada eleição tem uma espécie de sentimento predominante. O carisma tem a ver com a capacidade de encarnar aquele sentimento predominante, né, e transmitir confiança à população, a maioria da população, de que aquele sentimento dominante na sociedade foi captado por aquela figura, é representado pelaquela figura, que saberá traduzir aquele sentimento em coisas concretas, né? Então não dá para falar do carisma em abstrato.